Olá, viajantes da galáxia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Perdidas em Jakku. Eu sou Larissa Bueno, K-Popper, dorameira e disponível para entrevistas de emprego. E eu sou Sara Luz, dorameira e K-Popper de sofá. E se é a sua primeira vez aqui na estação de Jakku, não esquece de se inscrever no nosso canal se você estiver pelo YouTube, de salvar o podcast pelo Spotify, iTunes e afins, e de compartilhar com os amigos, beleza? Além disso, segue a gente nas redes sociais, @perdidasemjacu no Insta, Twitter e Facebook. E comenta o que você achou do episódio. Por fim, deixa eu te perguntar, você já conhece a onda Hallyu? A onda Hallyu é nada mais nada menos que a cultura pop sul-coreana disseminada pelo mundo. E o nome é esse porque desde os anos 90 ela vem se popularizando de uma forma absurda no leste asiático e mais recentemente por aqui no ocidente. E você já deve ter ouvido falar, né? Tem o K-pop que todo mundo tá falando agora, as novelas coreanas que são chamadas de doramas e o cinema também. E hoje nós vamos focar especificamente neste último aí. Essa coisa de onda Hallyu começou lá nos anos 80, mas a história do cinema coreano é bem mais antiga. Ele começou a ser produzido em meados dos anos 20, então já faz mais ou menos uns 100 anos. Lembrando que aqui a Coreia ainda era um país unificado e não existia separação entre o norte e o sul. E falando sobre esse último tópico, a região já passou por vários momentos delicados politicamente, como a ocupação japonesa, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. E infelizmente tudo isso colaborou para que esse passado cinematográfico fosse praticamente extinto. Com a chegada de uma ditadura militar na Coreia do Sul, muita coisa produzida até 1934 simplesmente sumiu do mapa. Bem parecido com o que acontecia no Brasil durante a nossa ditadura, né? E aí, no país asiático, começou a rolar uma política muito mais rígida para a produção de filmes e uma certa censura empregada pelo governo colonizador. Apesar disso, o governo militar ainda adotava muitas medidas para incentivar a cultura nacional, como, por exemplo, um programa que exigia que os cinemas reservassem um tempo mínimo para que os filmes coreanos estivessem em cartaz. Foi aí que, nos anos 50, o país viveu uma época de ouro nos cinemas. Muita coisa começou a ser produzida. E quando acabou o regime militar, criaram até um conselho de cinema, uma academia de cinema e um arquivo para que nada mais fosse perdido. E tá aí uma diferença. Apesar de sua história, a Coreia do Sul sempre buscou incentivar muito a própria cultura. E isso não foi só com o cinema, não. A onda Hallyu tá cheia destes exemplos. Vocês sabiam que o cinema faz parte do currículo das escolas do país? E nessa de valorizar muito a própria cultura, a Coreia começou a crescer muito como potência na Ásia. Hoje em dia, as maiores premiações do leste asiático são premiações coreanas, inclusive uma que premia filmes. Essa premiação acontece em Busan, que é uma região que fica no sudeste da Coreia do Sul. De 10 filmes que fazem sucesso nas bilheterias do país, metade é filme nacional. Eles realmente conseguiram dar um grande valor para o que eles produzem. Isso acabou refletindo na economia e no cotidiano das pessoas. Saem em média um filme nacional por semana na Coreia. Tanto é que hoje em dia eles nem precisam mais da cota para produções coreanas. Essas cotas elas são destinadas para filmes independentes. E onde é que entra a onda Hallyu nisso tudo? Afinal, o cinema não se consolidou na Ásia e agora no mundo sozinho não. Teve e ainda tem muita influência da indústria musical, que, como dissemos, também teve muito incentivo do governo para se tornar o que é hoje. O K-pop é um exemplo como o maior responsável pela febre coreana. Ele iniciou nos anos 90 como um novo formato de estilo musical que unia hip hop com performances de dança e outros ritmos ocidentais. Seo Taiji and Boys foi o primeiro grupo de K-pop a aparecer. Antes disso, o país não tinha exatamente uma música pop coreana. Era mais música internacional, música folclórica, ou o que para nós seria equivalente ao nosso MPB. Mas não tinha nada focado para o público jovem, que criasse uma identificação para eles. Não significa que não existia música e gente famosa. O rock, por exemplo, era muito popular muito antes do K-pop e possuía vários subgêneros e alguns até mais eletrônicos. O cantor Cho Yong-pil, por exemplo, já dominava as paradas com sua banda de rock Atkins.
lá em 1968, e hoje é chamado carinhosamente como o vovô do K-pop. Mas não dá pra negar que a onda Hallyu começou mesmo com o K-pop dos anos 90 e foi se intensificando e popularizando com o tempo. Primeiro pela Ásia, atingindo o auge nos anos 2000 e depois pelo Ocidente de 2012 pra cá. E outra vez, tudo isso graças à política de enriquecimento cultural que o país adotou depois do regime militar. E é aí que entra o filme Parasita, do diretor Bong Joon-ho. Esse filme varreu as premiações e foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar o Oscar de melhor filme e a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2019. Já dá para entender o tamanho da importância dele, né? E esse não foi o primeiro sucesso do diretor. Em 2017, ele lançou o filme Okja em parceria com a Netflix e O Hospedeiro em 2006, ambos filmes coreanos. Mas ele já tinha participado de filmes como O Expresso da Manhã de 2011, que conta com o ator Chris Evans, o Capitão América, no papel principal, e também participou de outros filmes da indústria norte-americana. Ele também trouxe um debate muito interessante que para nós brasileiros pode parecer estranho, mas que nos Estados Unidos faz muito sentido e explica muito a dinâmica do país com filmes estrangeiros. Eles entenderam que vale a pena consumir conteúdo legendado e que existe todo um mercado audiovisual que não se resume apenas à língua inglesa. Resumindo, Parasita abriu todo o mercado de possibilidades para a Coreia e para o mundo audiovisual como um todo, e quem sabe até para o Brasil. E agora, para abrir um debate sobre o filme O Parasita, a gente vai começar com um avisozinho que, se você não assistiu o filme, a gente recomenda que você assista antes de ouvir essa parte, porque obviamente vai conter spoilers, e não é pouco. Se você não quer correr o risco de ouvir spoiler, mas quer continuar acompanhando esse episódio, então vai na descrição agora desse podcast, que lá vai estar o tempo certinho para você pular essa parte, beleza? Só para avisar que a gente não tá fazendo um episódio de crítica que nem foi com Star Wars. A gente só vai abrir um debate sobre esse filme e sobre a importância dele. E então eu acho que a gente pode começar comentando sobre o trailer, né? Que trazia uma ideia de gênero de terror. Eu, inclusive, demorei um pouquinho para assistir esse filme, porque eu achei que ele tinha mesmo essa pegada de terror. Mas pra mim aí já começa um plot twist, né? Porque apesar de ele ter momentos de suspense, ele não chega a ser assombroso, tipo, aterrador como é um filme de terror. E eu vou fazer um comentário que eu concordo com você, Sarah, porque eu demorei muito tempo pra assistir esse filme, não porque eu não gosto de coisas assustadoras, mas é porque eu achei que era um filme de terror. E não só por causa do trailer, mas também por causa dos posters do filme. Porque as fotos que eu via de divulgação me parecia muito um filme de terror. Tanto que o nome também parece um filme de terror. Exatamente. Quando você lê Parasita, quando você vê as coisas, realmente parecia que era uma outra coisa, totalmente diferente do que ele é de verdade. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de como, até nisso, uma coisa que foi o diretor até comentou, um dos milhares de prêmios que esse filme ganhou foi um de design, Uhum. e o diretor disse que não estava esperando ganhar nada de design, ele nem fez nada pensando nisso. Mas eu acho que isso é mérito também, porque Sim. olha isso, eles conseguiram enganar todo mundo com o nome do filme, com o design de repente dos pôsteres e dos trailers. Então é mérito também, apesar dele não ter esse objetivo, era uma coisa que talvez já tivesse trabalhada, sabe, nas entrelinhas. Uhum. Pois é, e ele quebra totalmente a tua expectativa já no começo do filme, o que me remeteu muito a séries coreanas, os doramas que a gente falou aqui, né? Porque é pacífico e apresenta os protagonistas num sofrimento, né? E esse sofrimento te leva a torcer por essas pessoas. Porque você acredita que eles merecem, eles são os mocinhos, afinal, né? Baseado naquela ideia de crítica à desigualdade social. Porque nesse começo você começa analisando e pensando, então talvez não seja um filme de terror. Tu já percebe, né, aquela pegada de crítica à desigualdade social. Exatamente, foi um ponto também que me pegou de surpresa, porque, de novo, voltando nessa questão do design e da edição, que foi outro prêmio que o. Vou começar a citar todos os prêmios que eles ganharam. Foi a questão da edição. Porque, de novo, no começo, as primeiras cenas, assim, nos 5 primeiros minutos do filme, você é apresentado a essa família pobre, essa família que tá passando necessidade, você leva um choque cultural, né? Pelo menos assim, na visão de uma pessoa que mora no Ocidente, que conhece pouco sobre a Ásia e sobre a Coreia, você leva esse primeiro choque cultural, porque a gente sempre pensa que, Ásia, Coreia, você pensa pessoas ricas, bem-sucedidas, pessoas ganhando a vida,
E aí você vê aquele cenário que as pessoas moram naquele porãozinho, Uhum. fechado, aquela família grande, né, tentando sobreviver, e você cria uma empatia por eles, você torce por eles porque talvez você até se sinta representado por eles. Uhum. E você pensa que, tipo, não é um filme de terror, então é um filme sobre desigualdade social, é um filme de crítica à sociedade. E aí você tem essa construção logo Uhum. no começo que depois vai ser quebrada várias vezes. Inclusive, quando eu tava assistindo esse filme, eu tentei fazer algumas anotações sobre o que eu tava achando do filme, pra tentar também me basear, porque a gente já tinha a ideia de fazer esse episódio. Só que aí, cara, toda vez eu era pega de surpresa, sabe? Tanto que eu demorei bastante pra tentar entender pra quem eu torcia, ou então sobre o que que era o filme de fato, ou até mesmo sobre o gênero do filme. Uhum. Pra mim, ele nem tem um gênero só, ele tem vários gêneros, tem várias camadas de tudo, Uhum. de história, de personagem, etc. É uma grandíssima cebola, né? Quanto mais você vai tirando, mais encontra camadas e meio que você nunca chega ao fundo, né, da questão. Esse filme é que nem o Shrek, ele é feito de camadas. É por aí mesmo. Eu também tive esse choque cultural, porque apesar de eu já estar acostumada a assistir esses doramas há muito tempo, os doramas não retratam exatamente essa realidade específica. Quem consome muito dorama, K-dramas, né, dorama coreano, e quando você começa a assistir, as pessoas sempre falam, olha, não leve em consideração o que tem no dorama, porque o dorama não é um espelho da sociedade coreana nem nada. E assim, mesmo quando você gosta muito da cultura de um país, seja da música, seja do que eles produzem na televisão e tal, você pode até ter uma ideia mais ou menos sobre a cultura daquele país, mas cara, esse filme, ele mostra uma coisa bem quebra de expectativa mesmo, e eu gostei muito disso. A gente pode até inventar um gênero pra ele específico, quebra de expectativa. Esse é o gênero do filme. O diretor também fala sobre isso, que quando ele pensa em gênero pra esse filme, ele já escreveu falando que esse filme não vai ter um gênero só. Ele se encaixa em várias coisas, várias coisas. Mas ao decorrer do filme, a gente descobre que é, na verdade, uma grande crítica ao ser humano e como o ser humano lida com essa desigualdade. Como a gente se torna parasita dessa desigualdade, tanto os burgueses safados quanto pobre classe trabalhadora, sabe? E o quanto todo mundo se aproveita disso. Eu acho muito bacana. E eu acho que não é nem só, tipo, parasita da desigualdade, mas parasita da sociedade. Sim. A nossa sociedade, ela é moldada em parasitar alguma coisa. A gente tá sempre fazendo isso. E, assim, não tem como você fugir. Apesar de ser uma crítica, é algo que é inevitável. Não tem como você não viver nessa realidade. Independente do país que você tá, cara, você não tem como não estar parasitando a sociedade e vivendo sobre certas condições. E é bacana a gente perceber que, tipo, cara, a Ásia, a Coreia do Sul é um país diferente, totalmente diferente do Brasil. Que, beleza, tem a questão da desigualdade social, mas a gente vê, mesmo assim, que a desigualdade deles é diferente da nossa, sabe? É uma crítica ao ser humano como um todo. Independente do contexto em que ele se encontra, independente do que ele faz da vida dele, né? Porque ele é rico, ele parasita, ele é pobre, ele é parasita. É o ser humano se aproveitando do ser humano. É isso? Sabe quando você fica com aquela coisa que te incomoda e você não sabe dizer por que te incomoda e você fica agoniado com aquilo por bastante tempo? Quando eu tava assistindo o filme, eu fiquei muito agoniada porque eu naturalmente, quando você tá assistindo o filme, acho que todo mundo faz isso. Eu fiquei o filme inteiro procurando quem era o vilão e quem era o mocinho, quem tava certo e Sim. quem tava errado. Uhum. Não tem como você saber quem tá certo e quem tá errado, quem era o vilão, quem era o mocinho, pra quem você torcia, sabe? Porque, cara, todo mundo é errado pra caramba o tempo inteiro nesse filme. Sim, na verdade, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de dó da família rica, porque eles são muito bobos, Uhum. mas são muito ingênuos, mas não significa que eles são inocentes, sabe? Eu acho que tem uma diferença. E eu fiquei incomodada de não ter encontrado no final quem era a pessoa que eu deveria torcer. E depois eu percebi que não adiantava nem eu ficar procurando, porque a intenção do filme é essa. Uhum. Não tem. Eu acho que é a grande sacada. E falando de incômodos, né? O reflexo disso tudo, né, dessa crítica ao ser humano, é a avalanche de vinganças que rola no ato final, que é o momento da festa de aniversário. E é nesse momento onde a filha morre, a filha da família pobre, né? Eu creio, assim, né? Pelo menos comigo aconteceu, de eu ficar levemente feliz e triste nesse momento, porque é a filha babaca que morreu e não outro personagem. Sendo que foi uma cena bem triste, eu inclusive chorei. Eu assisti mais de 3 vezes esse filme. Quando não chorava propriamente, eu rolava uma lágrima, enchia os olhinhos de água.
porque realmente é uma cena triste, é uma cena que dói, e é uma cena incômoda, todo esse ato da festa, né. E me fez muito me autoanalisar, no sentido de quão imprestável e miserável eu, enquanto humana, também sou, por ficar internamente feliz com a morte de outra pessoa, mesmo ela sendo babaca. Essa divisão de sentimentos, rolou muito essa autoanálise, assim, na minha cabeça. Eu acho que eu sou um pouco insensível, porque eu não fiquei triste com essa cena. Eu também não chorei, eu só fiquei, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Só que esse sentimento de me autoavaliar ficou, tipo, durante todo o tempo do filme inteiro. Eu fiquei me autoavaliando e avaliando coisas da minha vida o tempo inteiro. Antes mesmo dessa sequência de plot twists, né? Porque eu já nem sei quantos plot twists e quantas viradas da narrativas tiveram nesse filme. Eu perdi a conta. Eu tentei anotar, eu me perdi. Chegou um momento que eu ficava, isso aqui é uma virada também? Ou eu sou burra e não percebi antes? Cada vez que essas coisas acontecem, essas viradas de cena acontecem, é mais um soco no seu estômago. Então você toma um soco e depois mais um soco e mais um soco e mais um soco e você fica tipo, eu sou um lixo. Sim. Nossa, o mundo não presta, as pessoas são horríveis, ninguém é bonzinho. Tipo, não que não possa, as pessoas não possam ter atos bondosos, mas no fim todo mundo é babaca mesmo. Meio que é isso, essa é a ideia. Eu penso que foi todos esses pontos críticos, todos esses plot twists, toda essa autoanálise acabou gerando todo esse sucesso do filme. Além da óbvia, né, excelente direção, do roteiro, a atuação, a edição, eu acho que isso acabou causando o grande sucesso, por conta dessa grande crítica, porque no fim, apesar de você estar todo destruído, pensando o quão você é horrível, você para assim no final e pensa: caramba, que filme massa, que filme incrível. É essa palavra que resta ao final. Resta aplausos. E eu fico muito feliz que justamente esse filme, sim, feliz, mas ao mesmo tempo meio triste. É feliz que esse filme teve o destaque que ele teve, porque mostra que, tipo, cara, a gente fica muito preso a uma ideia, sobre essa visão que a gente tem de que, tipo, cinema bacana, legal e consumível é o cinema europeu, é o cinema norte-americano, porque tem coisas muito interessantes pra gente ver, pra gente assistir, de pontos de vista muito diferentes culturais, sabe? E a gente acaba perdendo, porque não tem espaço. E eu falo que eu fico triste também, porque isso poderia ter acontecido antes, sabe? Não só com um filme coreano, mas com filmes internacionais, filmes brasileiros, filmes, sabe, de outros países que não falam inglês. É justamente nesse momento em que a onda Hallyu, ela tá com tanto destaque, que foi por causa da música, a maior parte, pelo menos aqui no Ocidente, né, na Ásia, eles já conhecem a onda Hallyu há muito tempo, o Japão já consome muito, a China já consome muito, os outros países já consomem muito, eles consomem entre si, né? Porque na Coreia também eles consomem muita coisa japonesa e muita coisa chinesa. A gente é muito ignorante enquanto ocidental com o que tem de rico na cultura asiática, sabe? E por isso que eu fico triste, porque tem um mercado tão grande sendo trabalhado. 100 anos que que o cinema coreano existe, a gente só descobriu ele em 2019 e 2020. A gente, tipo, a massa, a grande parte das pessoas. Onde estavam essas coisas antes, sabe? Onde que elas estão? E por que que ninguém fala sobre? E por que só estão falando agora? Então, a gente tem muito preconceito com o que vem lá de fora, sabe? Com o que a gente não tem identificação porque não fala a nossa língua ou porque não fala inglês. Isso acontece com o cinema, isso acontece principalmente com a música. Eu acho que esse preconceito rola ainda, até mesmo dentro do Brasil, com o que é produzido aqui dentro, né? A gente vê muita dificuldade de artistas brasileiros independentes. Falta muito incentivo, não só do governo, obviamente, como da própria do próprio povo brasileiro em consumir aquilo que é nosso, né? Incentivar aquilo que é nosso, sem ser, por exemplo, humoristas, né? Não que a gente não tem que incentivar e apoiar eles também, mas eu acho que tá tão fechado nesse nicho e a gente esquece que tem outras coisas boas produzidas no Brasil também, seja de música, seja de cinema, e tanto que tem muita coisa também brasileira de cinema que ganha festivais, né? Mas é triste, por exemplo, a gente só ter uma atriz brasileira, que é a Fernanda Montenegro, que chegou perto de ganhar uma premiação importante. Isso já faz muitos anos. E isso já faz muitos anos. E eu acho que isso acaba sendo um reflexo de como a cultura é tratada no país, porque como a gente falou,
Na Coreia sempre teve incentivo do cinema e da cultura como um todo, tanto incentivo financeiro do governo, como incentivo nas escolas, incentivo em vários lugares. E aqui no Brasil, muito pelo contrário. Nos momentos mais delicados da nossa história, isso foi desincentivado e, mesmo nas tentativas depois de incentivar, foi feito muito pouco pelo nosso mercado cultural. E a gente tem muita coisa para consumir, Sim. sabe? Me deixa meio triste, porque mano, o Brasil é um país tão rico de cultura, tudo. Mas, gente, esse país é lindo, esse país é maravilhoso. A nossa música é incrível, nosso cinema é incrível, tudo que a gente produz é incrível porque a gente faz muita coisa. A gente tem, tipo, sei lá, quantos gêneros que só existem no nosso país, sabe? A gente podia só viver sem Uhum. importar nada lá de fora, sabe? Porque a gente tem uma bagagem grande, uma história que contribui pra isso. E me deixa triste que a gente não consome nem 10% do que a gente produz. Então isso acaba sendo um reflexo de como a gente trata a nossa cultura. A gente trata ela como se não fosse nada. É. Faz muito pouco tempo que o brasileiro ele tá começando a tentar dar mais valor pra sua cultura, mas ainda é um número pequeno de pessoas que fazem isso, né? Tem muita gente que, por ela podia ter nascido em outro país, sabe? E ela odeia tudo que a gente faz. Isso é triste, muito triste. A gente tem que começar a olhar mais pro nosso próprio umbigo, sabe? Ser um pouco mais egoísta, eu acho. E seguir esse exemplo da Coreia. Porque a gente tem potencial, sabe? Não é como se a gente não tivesse potencial, recurso, etc. A gente tem. Só não tem recurso financeiro e não tem incentivo, porque não adianta nada a gente cobrar, mas ninguém vai ir lá e assistir as coisas, sabe? Que são produzidas aqui. Exatamente, não adianta a gente ter incentivo do governo, por exemplo, e não ter incentivo da própria comunidade. Falando de música também, eu me lembrei de outra música que fez sucesso fora. Ai, se eu te pego que foi uma das que fez mais sucesso. Ah, inclusive a Coreia ama essa música, gente. Se você falar que você é brasileiro lá, eles vão começar a cantar isso, eu te pego. Outra coisa que também foi exportada daqui foi o famoso futebol brasileiro, que ultimamente tá decadente, né? Mas eu não sou comentarista de futebol. Durante a Copa eu sou uma grande comentarista, mas quando não é Copa, não me importa. Eu também. Porém, assim, decepcionante, né? Pelo amor de Deus, gente, não aguento mais. Esperar o Hexa ele não vem nunca. Mas eu acho que uma grande reclamação em relação à música, por exemplo, é de ela ser feita para massas, né? O cenário musical brasileiro, ele tá construído atualmente em uma estrutura de marketing, né? Ou seja, é feito aquilo que vende. Mas é isso que os outros países também fazem. O mercado norte-americano de música, ele é assim, é mainstream, gente. Eu não tô falando só de música pop, tá? Eu tô falando de música que você conhece, que chegou nos seus ouvidos aqui. Sabe, seu Guns N' Roses, seu Aerosmith também é música popular. E a Coreia fez isso. Ela transformou tudo que ela faz em cultura de massa. E por isso fez sucesso. É aquele negócio, gente, se artista não ganhar dinheiro, então o que a gente tá fazendo aqui, sabe? Artistas também precisam comer. Uma outra questão também que a gente pode perceber é que a onda Hallyu é de vários aspectos de arte, né? Não é só o cinema que fez sucesso, não é só a dramaturgia que fez sucesso, não é só a música. Obviamente que a música foi, acho que ainda mais além, o que trouxe mais atenção, e atualmente o cenário musical coreano é o que move a economia da Coreia do Sul. Um grupo só de K-pop, gente, um grupo só. BTS, por ano eles movem bilhões de dólares na Coreia. Só um grupo. E a Coreia tem mais de 200 grupos de K-pop. Imagina se Brasil tivesse um BTS. Imagina, né? Isso é sendo música pop, sendo música mainstream, e que também leva a pensar que o fato de ser mainstream não significa que é ruim. O BTS, por exemplo, ele traz uma mensagem, ele sempre busca trazer uma mensagem no seu conceito de álbum e nas suas letras. Né? Então, não é porque é mainstream, não é porque é um batidão legal que eu gosto de repetir 1000 vezes no Spotify, Um batidão, né? que faz sucesso, entendeu? Mas quem dera a gente tivesse aqui no Brasil. E aí a gente volta pra questão de Parasita, porque é justamente isso, né? Esse negócio de criticar a sociedade. A gente pega um filme que critica a sociedade, numa sociedade que é capitalista pra caramba, mas que, graças ao capitalismo dela, conseguiu fazer com que o filme ganhasse o destaque que ele ganha, sabe? Olha só, meu Deus, loucuras. Isso, tipo, depois de muito lutar, porque é muito lutar quando a gente pensa que
o cinema coreano existe há tanto tempo e ele não é bom agora, né? Ele já está se formando há bastante tempo, mas só depois de muito lutar que ele conseguiu finalmente entrar nessa indústria norte-americana que é tão fechada, né? Porque é isso, quando a gente tem esse preconceito de cultura, quando a gente é muito fechado, muito. Esqueci a palavra. Etnocêntrica. Você acaba perdendo muita coisa, gente. Você acaba perdendo coisas maravilhosas como essa. Então, isso entra no ponto que eu queria falar agora. O fato da Coreia colocar a sua cultura em primeiro, consumir a sua própria cultura, não significa que eles não consumam coisas de fora. Eu acho que dá sim para fazer os dois, dá para você valorizar a cultura do seu país, dá pra gente, por exemplo, no Brasil, valorizar a nossa cultura consumindo coisas de fora. Isso é a globalização. Então você acaba unindo uma coisa muito bacana, que é a cultura com a questão econômica do país. Porque, mano, gente, cultura, lazer, no geral, traz muito dinheiro. As pessoas consomem, sabe? Não importa, a pessoa pode estar ferrada da vida dela, não pode ter um centavo no bolso, mas ela vai tirar um tempo dela pra lazer. E assim, as pessoas aqui no Brasil, tem até um estudo de que o Brasil é um dos maiores consumidores de entretenimento no mundo. Sim. O Brasil consome muito videogame, mesmo a indústria do videogame sendo muito cara. Então, o Brasil, mesmo assim, tipo, mesmo as pessoas às vezes nem tendo muito poder aquisitivo, elas gastam muito dinheiro com tecnologia no Brasil. Gastam muito dinheiro com jogos, gastam muito dinheiro com aleatoriedades, gastam muito dinheiro com acessórios para cachorro. Isso é verdade. E gastam muito dinheiro principalmente na internet, com mídia eletrônica, sabe? Mídia digital. A gente já tem um hábito de consumo muito grande dessas coisas. Seria muito bacana se isso fosse incentivado produzindo mais coisas aqui dentro, sabe? A gente só teria a ganhar, na verdade. E aí as coisas, infelizmente, não acontecem porque não tem incentivo, então esses mercados, eles acabam crescendo de uma forma muito lenta no nosso país. E a gente perde um dinheirão do caramba. Então o episódio de hoje nos ensina que se o nosso país estivesse investindo em entretenimento, em cultura nacional, provavelmente a gente já teria saído da crise econômica faz 100 anos, por aí. E é muito louco, porque foi exatamente isso que aconteceu com a Coreia. Pois é, um país devastado pela guerra, hein, galera? E agora vamos para as nossas curiosidades. Uma coisa interessante é que existe um termo, assim, Hallyu já é um termo específico, mas existe um termo mais específico ainda para falar de cinema, que é o termo Hollywood, Show! que eu achei muito legal, eu achei bem interessante. Quando você quer falar de cinema coreano, você pode falar Hollywood. É tipo Bollywood, né? É, que nem Bollywood, eu ia falar agora. O Brasil podia inventar um desse. Tupiniquim Yudi. A gente já tem brasileirinhos. Não, mentira, gente. É brincadeira. Humor e piadas, tá? Outra coisa também que é legal é que apesar da Onda Hallyu ter ficado mais famosinha agora, ela apareceu no Brasil lá no meio dos anos 2000. Algumas pessoas já conhecem a Onda Hallyu há de muito, muito tempo. Por exemplo, eu. Mas, enfim, ela acabou se popularizando mesmo e estourou, acho que muita gente lembra, com a música do Psy, o Gangnam Style, lá de 2012, que encheu o saco de todo mundo, inclusive o meu. Não aguentava mais. Outra curiosidade sobre cultura, né? Aqui, Perdidas em Jacu é humor, piadas e cultura. O Brasil, se eu não me engano, é o segundo país com maior comunidade de chineses, se eu não me engano, não é? Comunidade de asiáticos no geral. No Brasil a gente tem a maior comunidade japonesa fora do Japão. A gente tem uma das maiores comunidades coreanas e chinesas também. Então a gente tem uma grande comunidade espalhada pelo Brasil, principalmente aqui em São Paulo, de coreanos, asiáticos no geral e seus descendentes. Que show de bola, né? Eu acho isso muito legal. Eu amo a pluralidade brasileira. Eu amo demais. Sim, gente, lembrando que não é só porque a pessoa tem ascendência asiática que ela não é brasileira, tá? Se ela nasceu no Brasil, ela é brasileira. Gente. Então vamos parar de tratar as pessoas como se elas não fossem, porque a pessoa tem muito essa mania, né? Chamar de japa. Nasce no Brasil é brasileiro, gente, para de graça. Pelo amor de Deus. Outro ponto muito interessante que eu achei quando eu tava fazendo a pesquisa sobre o filme é que o ator Song Kang-ho, que é o pai da família pobre, ele já trabalhou 4 vezes com o diretor. Essa é a 4ª vez que ele estrela um filme do diretor.
E o diretor mesmo disse que às vezes ele escreve o roteiro do filme pensando em colocar esse ator no papel, sabe? Ai, que legal. É tipo o Tim Burton, que sempre chama o Johnny Depp e a esposa dele pra fazer os filmes e eles fazem casal em todo o negócio. Essa parte sobre o ator que faz o pai, isso me lembrou agora uma cena do filme que é ele lendo um roteirinho criado pelo filho, né? E o filho meio que dirigindo ele. Eu achei essa cena perfeita, é maravilhosa, E assim. olha só, gente, como gênios são gênios desde sempre e sempre serão gênios. A ideia do filme, ela surgiu em 2013, quando o diretor ele trabalhou numa casa de gente rica dando aulas particulares. Olha só! E o último ponto interessante aqui é que eu também achei na internet, é que a casa da família rica, ela não existia antes, ela foi construída para o filme. Foi feita do zero, sabe? Então não é uma casa que eles alugaram para fazer as gravações. Nossa, eu ficava pensando isso o tempo todo durante o filme. Poxa, queria uma casa assim. Mentira, não quero mais não, porque depois do filme a gente fica assim meio amedrontado, querendo ou não. A gente fica, né, com aquelas cenas na cabeça. É, uma coisa que a gente não falou antes é que o filme ele deixa todo mundo paranoico, de uma certa forma, de algum Uhum. jeito. Então, se você não assistiu e pulou a parte do spoiler, cara, você vai ficar muito paranoico com qualquer coisa. Não me pergunte o quê, mas você vai ficar. Isso aí que você tá pensando, você vai ficar também. Se você gostou desse episódio, indica para os seus amigos e posta nas suas redes sociais pra gente ver. E não esquece de nos marcar, por favor, tá? Senão a gente não consegue ver lá o que você postou. Nos vemos na próxima transmissão e tchau, tchau! Não esquece, gente, agora os episódios eles saem a cada 14 dias, beleza? Então deixa anotado na sua agendinha. Saem a cada 14 dias, sempre na sexta-feira, às 6 da tarde, beleza? Então se você quer escutar logo lá na estreia, então você pode dar uma conferida na sua tocador de podcast ou no YouTube, onde você preferir, e ver se já saiu o episódio, beleza? Recado dado. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por ter escutado até aqui. E tchau, tchau, galera! Tchau!